Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre uma mitzvah que, de acordo com nossos sábios, essa é a mitzvah mais difícil de ser cumprida. O mandamento mais difícil de ser cumprido. Mas antes eu peço a pedido do nosso diretor do canal que você se inscreva no canal. Compartilhe o nosso canal, porque dessa maneira você consegue levar a Torá para mais pessoas ficarão sabendo das pérolas que a Torá nos ensina, e mais pessoas serão e terão o Tanakh nas suas vidas. Assim, nós continuaremos com a nossa Parashat Kedoshim. Nós estamos no capítulo número 19 do terceiro livro da Torá, o livro de Vaikra, o livro de Levíticos, para você que traduz os nomes da Torá. E nós dizemos no terceiro versículo o seguinte: Ish imo ve'aviv tirau, ve'et shabetotai tishmoru ani Hashem Elokechem. Um homem deve temer a sua mãe e o seu pai. E vocês devem guardar o meu Shabat, pois eu sou o eterno teu Deus. Os nossos sábios nos dizem que o mandamento de respeitar e temer o pai e a mãe, ele é, na verdade, o mandamento mais difícil da Torá. Por que ele é o mandamento mais difícil da Torá? Porque a Torá nos ensina que até mesmo quando o seu pai, quando a sua mãe, ele se comporta de uma maneira não correta com você, ele se comporta de uma maneira errada com você, ele te humilha em público, ele faz você passar vergonha, ele te faz sofrer. Mesmo assim, você deve respeitá-lo e você deve temê-lo. E nós temos uma explicação de acordo com o Pshat, ou seja, a explicação simples da Torá, e também temos uma explicação de acordo com a Kabbalah. A explicação simples da Torá é porque foi ele que te colocou no mundo. É porque foi ele que te educou, e mesmo que se ele não te educou, é por mérito do seu pai e da sua mãe que você vive nesse mundo. E uma vez que eles te trouxeram para esse mundo, você deve respeitá-lo. Assim também, se ele te educou, se ele te pagou coisas, ou seja, ele te deu comida, ele te deu casa, ele te deu estudo, nós devemos respeitá-lo. Nós temos também uma explicação de acordo com a Kabbalah. As explicações mais profundas da Torá nos explicam que quando a pessoa nasce, o seu pai e a sua mãe, além de trazer a sua alma para este mundo, eles também lhe dão um conceito chamado tzel, uma vestimenta espiritual que o acompanha nesse mundo. E essa vestimenta espiritual guarda a alma da pessoa e ajuda a ele diariamente. Portanto, por conta dessa vestimenta espiritual, mesmo que o seu pai e a sua mãe nunca te deram nada, somente por essa vestimenta espiritual que te ajuda e te guarda, você deve respeitar o seu pai e a sua mãe. Nossos sábios contam uma história, uma pessoa chamada Dama ben Netina. Essa pessoa, ele não era judeu, mas os nossos sábios aprendem dele o quão grande pode chegar a ser o respeito que um filho tem com o seu pai e a sua mãe. Como todos vocês sabem, existe uma coisa chamada Roshen no templo sagrado. O Roshen, ele era o lugar onde o Kohen Gadol colocava o nome de Hashem. Sobre isso, ele tinha uma coisa chamada Efod. O Efod, ele era o lugar onde tinham as 12 pedras das 12 tribos de Am Israel. Cada uma daquelas pedras, uma pedra muito grande, uma pedra muito valiosa. E um dia, uma daquelas pedras caiu. E os sábios precisavam comprar outra pedra da tribo de Binyamin. Como eles conseguiriam comprar outra pedra daquela? São pedras raras, difíceis de encontrar. Elas valem muito dinheiro. Então eles procuraram até que eles encontraram que existia uma pessoa que ele chamava Dama ben Netina. E essa pessoa possuía aquela pedra. Então nossos sábios foram até lá e eles resolveram comprar a pedra. Então eles batem na casa dessa pessoa e explicam, escuta,
nós precisamos dessa pedra, é uma pedra muito importante. Quanto você quer por essa pedra? Ele diz, eu tenho sim essa pedra, e essa pedra vale 12.000 rubels, 12.000 moedas de ouro. Era um valor astronômico, e era o valor daquela pedra. Nossos sábios falaram, ok, se é assim nós vamos pagar, nós precisamos daquela pedra para o templo sagrado. Então ele falou, ok, eu vou buscar a chave do cadeado dos meus tesouros e eu volto para abrir ele junto com vocês. E ele entrou na sua casa. Depois de alguns minutos ele volta sem nenhuma chave na mão. Os nossos sábios perguntam, aonde está a chave? Então ele responde, eu não tenho como vender a pedra para vocês agora. Eles disseram, por quê? Se é pelo dinheiro, nós damos mais dinheiro. Nós estamos dispostos a acrescentar quanto dinheiro você quiser para comprar aquela pedra. Ele disse, não, não é por isso. É porque o meu pai, ele foi dormir e a chave dos tesouros se encontram embaixo do travesseiro do meu pai. E embaixo do travesseiro do meu pai, eu não tenho como acordar e despertar o meu pai, causar esse sofrimento para o meu pai, para pegar a chave debaixo do travesseiro dele. Eu não vou acordar o meu pai e vocês podem ir, talvez vocês voltem outro dia se vocês não encontrarem outro lugar, mas eu não vou acordar o meu pai. E os sábios acharam aquilo uma coisa muito grande. Como é possível que alguém está disposto a abrir mão de uma quantia tão grande de dinheiro pela honra e para não fazer o seu pai sofrer? Nossos sábios nos ensinam que no final eles acabaram comprando a pedra de outra pessoa. Porém Hashem devolveu a dama benetina esse dinheiro. Porque o que aconteceu foi que os sábios precisavam de uma vaca vermelha para queimá-la e usar suas cinzas para purificar os impuros. E no final, dama benetina nasceu uma vaca vermelha no seu rebanho e ele recuperou todo aquele dinheiro que ele tinha, entre aspas, perdido pela honra do seu pai. E daqui nós vemos a importância e o quão é possível que uma pessoa chegue de respeitar o seu pai e a sua mãe. Um outro conto, explicam nossos sábios, existe aquela pessoa que ele faz o seu pai trabalhar num moinho e ele tem mundo vindouro. Enquanto do outro lado tem aquela pessoa que dá para o seu pai comer caviar e carnes e vinhos, e essa pessoa vai ser punida no Gehinnom. Por quê? Então nossos sábios explicam, existia uma vez aquela pessoa que estava trabalhando no moinho. Ele trabalhava no moinho, um trabalho duro, um trabalho pesado, que geralmente é feito por animais. Então ele escuta que vieram do rei chamar todos os homens para ir para o exército. E ele sabe que o exército é muito mais duro do que trabalhar no moinho. O exército é muito mais difícil. E um homem por casa deveria ir para o exército. Então entram os homens do rei e dizem nessa casa, você vem para o exército, pegam o pai dele. Então aquele filho ele largou o moinho e falou, não pai, vai você trabalhar no moinho e eu me entrego para trabalhar com o rei, porque o trabalho do rei é muito mais difícil. Então está aqui uma pessoa que mesmo que ele fez o pai dele trabalhar no moinho, ele vai ganhar mundo vindouro, porque a sua intenção é boa. Enquanto que tem aquela pessoa que dá para o seu pai comer carne, comer caviar, beber vinhos, e essa pessoa vai ser punida. É aquela pessoa que ele dá de má vontade, e ele mostra para o pai que ele tem má vontade, e ele fala, come logo pai, levanta logo pai, vamos. Aquele pai que já é mais idoso, e ele trata dele de uma maneira ruim, e ele despreza ele, e ele acaba fazendo piadas. Dessa maneira, ele faz o pai dele sofrer. Então, mesmo que externamente ele está cuidando do seu pai, dando carne, dando vinhos, dando caviar, mas na verdade ele despreza o pai e ele trata o pai como uma pessoa menor do que ele. Nós vemos que a Torá, no versículo número 3, compara respeitar o pai e a mãe ao cumprimento do Shabat. Isso aqui vem nos ensinar um conceito muito profundo. Do mesmo jeito que o Shabat, sobre ele está a criação do mundo. O mundo somente existe por mérito do Shabat. Hashem criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E o mundo só existe pelo descanso do Shabat. Assim também o mundo só existe porque os homens entendem que eles devem respeitar
ao seu pai e à sua mãe. Portanto, nós vemos aqui que muitas pessoas, mesmo que hoje em dia nós abrimos os olhos e vemos o contrário lá fora, vemos pessoas que desprezam os pais, vemos pessoas que falam com os pais de uma maneira muito desrespeitosa. Nós, como cumpridores da Torá e como pessoas que querem levar o Tanar para a nossa vida, devemos mudar os nossos costumes, respeitar o nosso pai, pedir desculpa para ele diariamente, semanalmente, ou pelo menos uma vez por ano antes de Yom Kippur, do dia do perdão, pedir perdão pelos nossos erros e aproveitar enquanto eles estão vivos para cumprir esse grande mandamento que é comparado com o cumprimento do Shabat. E é Iratzon que nós consigamos cumprir tudo aquilo que nós estudamos.